Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso retiro quaresmal. Vamos iniciar com o nosso Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quando quereis que os outros vos façam, fazei também eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos dizer exatamente o que nós precisamos fazer para conviver bem com as outras pessoas. O que nós precisamos ter conosco para que as outras pessoas também tenham para com a gente. Se nós gostaríamos que as outras pessoas nos respeitassem, nós temos que respeitar as outras pessoas. Se nós queremos que as outras pessoas nos amem, nós devemos amar também as outras pessoas. Não tem como eu cobrar de uma pessoa algo que eu não estou dando a ela. Eu não posso cobrar afeto, amor, respeito, se eu não tenho isso para com ela. Jesus, quando andou conosco, Ele nos amou até o último minuto. Até quando Ele subiu aos céus, Ele nos amou. Ele nos deu a sua mãe por misericórdia. Ele sempre foi misericordioso e sempre foi esse exemplo de o que fazer, de como servir a Deus, do que Deus queria de cada um de nós. E o Evangelho de hoje está exatamente nos trazendo isso. Se nós queremos ter direito à vida eterna, se nós queremos viver numa sociedade diferente, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que parar de ficarmos pensando que fulano é melhor do que eu, que fulano, porque tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, ele é melhor. Devemos parar de ficar pensando se ciclano não pode me ajudar, eu não estou nem aí para ele. Só vou me preocupar com quem pode me ajudar lá na frente, com que a pessoa que está ali na minha frente pode me retribuir futuramente. Nós temos que parar com isso e temos que ser conforme a leitura falou. Nós temos que respeitar a todos. Se nós queremos ter uma vida próspera, ter uma vida com amor, ter uma vida misericordiosa, nós temos que agir com misericórdia para com os outros. Nós temos que demonstrar esse amor para com a pessoa. Se nós tivermos a oportunidade de ajudar um irmão que caiu na nossa frente, sim, nós devemos nos abaixar e ajudá-lo. Se nós tivermos a oportunidade de visitar um idoso que está no asilo, sim, nós devemos ir lá, nós devemos ouvi-lo. Nós devemos levar essa pequena alegria a ele. Se nós podemos fazer algum ato que irá ajudar a salvar alguém que teve a sua casa invadida por água, que sofreu um desastre ali na sua casa, se nós podemos fazer uma doação para que essa pessoa possa viver melhor, para que esse dano que ela sofreu seja o menor possível, nós temos que fazer isso, meus irmãos. E não é pensando que eu vou fazer isso por ela hoje e que amanhã ela vai fazer por mim. Não, mas nós devemos fazer isso pensando que nós estamos fazendo um ato de caridade, que nós estamos fazendo um ato de amor, que nós estamos fazendo um ato de misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs. O mundo hoje, ele não nos ensina a ser misericordioso. O mundo hoje não nos ensina a agir conforme Deus nos pede. Ele nos ensina que nós devemos cuidar do nosso, olhar para o nosso. Se para a gente chegar onde a gente quer, tiver que passar por cima de outras pessoas, nós temos que passar. Não, nós não temos que passar por cima de ninguém. Deus deu a cada um dom diferente. Muitas vezes eu não tenho o dom para ser um líder, mas eu tenho um dom para ser o melhor de todos os liderados.
Eu não tenho um dom para desenvolver a planta de uma casa, mas eu tenho um dom para construir essa casa. Nós temos que pensar que não é só uma pessoa que é importante. Todos são importantes, cada um com seu dom, cada um com a sua dádiva. Deus dá o dom para cada um, que é uma dádiva. Nós somos bons naquilo que Deus escolheu que nós fôssemos. Se nós não somos bons em uma determinada coisa hoje, nós podemos aprender sobre aquela coisa para melhorar, só que nós vamos ser bons em outra coisa. E é isso que nós temos que aprender. Nós não precisamos ter inveja da outra pessoa, nós não precisamos querer passar por cima daquela pessoa que é melhor do que nós em alguma coisa, para que nós pudéssemos chegar a determinado lugar. Nós precisamos respeitar aquela pessoa. E muitas vezes nós temos que ir lá e perguntar: meu irmão, cara, você é bom nisso, como que você faz? Qual que é o segredo disso? Você consegue me ensinar? Porque eu já estou tanto tempo tentando fazer e não consigo. Isso é diferente, meus irmãos. A pessoa vai compartilhar o conhecimento dela conosco, assim como também nós vamos compartilhar o nosso conhecimento com ela. Muitas vezes ela pode também ter a curiosidade de saber como nós fazemos alguma coisa bem. E ela olha pra gente e fica olhando: nossa, aquela mulher, aquela pessoa faz tão bem isso. Como que ele faz? E se nós começarmos a ter mais esse diálogo, se nós começarmos a ser mais humildes, a baixar o nosso orgulho e deixar Deus agir em nós, nós vamos sim ter uma sociedade muito diferente e vamos sim ter uma vida muito melhor, porque nós não vamos desrespeitar ao próximo, nós não vamos faltar com educação para com o próximo. E aí a nossa vida será muito mais diferente. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Comecemos recordando que o ser humano é indigente, precisa de outros. Nasce como bebê, que não pode sustentar-se por si mesmo, e assim começa mendigando com a sua própria pequenez e choro a resposta dos pais. Por isso, um ser sozinho, abandonado, que não pede e não recebe, é inviável, não pode realizar-se como humano. Essa condição perdura até que o ser humano se torne adulto. Uma pessoa que pretenda ser autônoma e rejeita toda a ajuda de outros se converte em anti-humana. Aqui podemos interpretar e apresentar a petição como uma atitude madura. Certamente há uma petição que é degradante e opressora, aquela que mantém as pessoas submetidas, não lhes dá autonomia nem as deixa ver, ser e realizar-se. Mas há outra petição gratificante, aquela que nos une uns aos outros em atitude de satisfação e de confiança. Pedimos porque podemos confiar neles, porque sabemos que eles têm o prazer em nos ajudar e se alegram quando podem nos fazer isso. Desta segunda petição, buscamos inspiração para a chamada oração de petição. Não pedimos humilhados, temerosos, como servo diante de seu Senhor. Não se trata de informar a Deus, mas de educar os nossos olhos, para descobrir sua presença amorosa e providente, não para convencer a Ele, mas sim para nos convencer, animar-nos e converter-nos a nós mesmos. Então, todos os sentimentos e desejos, situados em sua justa relação, podem brotar no nosso coração orante, agradecer, adorar, deixar-nos inundar pela confiança e perdão. O ser humano é o indigente que pede, descobrindo Deus em seu interior, pedindo com Ele e nele. Curiosamente, em nenhum momento nos é dito o que devemos pedir ou buscar, nem a que porta temos de bater. O importante para Jesus é a atitude. Diante do Pai, temos de viver como pobres que pedem o que necessitam para viver, como perdidos que buscam o caminho que não conhecem bem, como os desvalidos que batem à porta de Deus.
Os 3 chamados de Jesus nos convidam a despertar a confiança no Pai, mas com matrizes diferentes. Pedir é a atitude própria do pobre. A Deus devemos aquilo que não podemos dar a nós mesmos: o alento, a vida, o perdão, a paz interior, a salvação. Buscar é dar passos para conseguir aquilo que não está ao nosso alcance. Assim, temos de buscar, antes de tudo, o reino de Deus e sua justiça, um mundo mais humano e digno para nós todos. Chamar é dar golpes à porta, insistir, gritar a Deus para quando nos sentimos longe. Chamar nos desperta para entrar em sintonia com a presença divina que nunca nos abandona. A confiança de Jesus no Pai é absoluta. Ele quer que seus seguidores não se esqueçam disso nunca. Aquele que pede já está recebendo. Aquele que busca já está encontrando. E aquele que chama, a porta já está se abrindo. A oração é aqui um modo de respiração. É pedir. Estamos nas mãos daquele que nos ama, que nos escuta e responde. É buscar. Estamos a caminho, buscando a Deus, buscando a nossa vida. E é chamar. Estamos diante da porta da vida e podemos e devemos dizer: aquele que está dentro, vem e eu estou te chamando. Toda a vida é isto: pedir, buscar, chamar. Evidentemente, aquele que pede, busca e chama está se colocando em movimento, está caminhando, está buscando. A oração é mobilizadora, arranca de nossa passividade e nos faz entrar em sintonia com o querer e o desejo de Deus, que vivamos intensamente. Tudo é de Deus em nossa vida, mas tudo é nosso. Vamos nos tornando mais gente, mais humanos, na medida em que somos oração. Aqui estamos diante da liturgia da vida. O mais importante é que aqui não temos liturgias oficiais. Como no templo, não temos sacrifícios sacerdotais nem orações presididas por nenhum ministro do culto. Cada homem ou mulher é seu próprio sacerdote, vive em intimidade com Deus, como Deus que está ao alcance da vida, que é a verdade da nossa própria vida. Não é Deus que se põe em movimento por meio de nossa oração, mas somos nós os movidos para que a nossa vida seja cada vez mais transparência de Deus e portadora de Deus aos outros.